Olá a todos, meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Estrada. E turma, estamos aí nessa nossa aula 71 do nosso curso de Matemática Básica. E pessoal, é o seguinte, nós estamos analisando as propriedades das proporções. Na primeira aula que nós estudamos as propriedades de proporções, eu falei para vocês o seguinte, quando nós olhamos aí entre as três primeiras, a propriedade P1, ela praticamente resume as outras propriedades. E de fato isso é verdade. Por quê? Para obter a propriedade P3, nós fizemos uma alteração nessa proporção e aplicamos a propriedade P1 para obter P3. E entre P1 e P2, nós podemos enxergar a proporção A sobre B igual a C sobre D. Se nós multiplicarmos por 1 os dois membros, nós temos a proporção A sobre menos B igual a C sobre menos D. Né? Então, quando nós aplicamos a propriedade P1 agora para estes valores aqui, vamos ficar com A mais menos B, ou seja, A menos B, e aí vai aparecer exatamente a propriedade P2, né? E aqui C menos D sobre C, por exemplo. Né? Enfim, então o fato é que a propriedade P2 é uma consequência da propriedade P1, e a propriedade P3 também. Reciprocamente, a gente pode também enxergar a propriedade P3, ou mesmo a propriedade P2, né, como sendo a propriedade original aí. Hoje nós vamos pensar na propriedade P3 como dando origem às outras propriedades. De fato, isso é possível. Por quê? Quando nós enxergamos a propriedade P3, nós temos o seguinte, que A sobre B igual a C sobre D igual a A mais C sobre B mais D. Né? Vamos analisar apenas esta parte aqui da propriedade P3. Quando nós nos restringimos a esta parte da proporção e nós alternamos os meios, por exemplo, nós vamos ficar com a proporção A sobre C igual a B sobre D. Quando nós aplicamos a propriedade P3, nós temos que esta proporção também vai ser igual a mais B sobre C mais D. Ora, mas quando nós analisamos esta parte, isso é exatamente a propriedade P1. Observem, quando nós podemos passar este B para cá, né? Alternar os extremos. Então ficaríamos com A mais B sobre B igual a C mais D sobre D, que é exatamente a propriedade P1. Ou seja, o que eu estou querendo argumentar com vocês é que entre P1, P2 e P3, qualquer uma delas pode ser demonstrada em primeiro lugar, né? E a partir dessa demonstração, as outras podem ser obtidas a partir dela. Né? Claro que a demonstração da P3 aí passa a ser diferente da que nós fizemos, né? Porque para demonstrar a P3 nós utilizamos a propriedade P1. Mas enfim, se nós demonstrarmos a P3 de outra forma, nós conseguimos, a partir da demonstração de P3, demonstrar P1 e demonstrar P2, consequentemente. Apenas a propriedade P4 que acaba sendo diferente porque envolve o produto aí. Então, basicamente, nós temos duas propriedades de proporções, pois estas três, elas são equivalentes, digamos assim. Né? Elas são equivalentes. Então, nós vamos hoje focar nesta propriedade P3. E de fato, essa propriedade P3, ela acaba sendo a mais fácil de memorizar, né? Porque nós acabamos somando os termos que estão acima e somando os termos que estão abaixo, ou subtraindo, e a proporção se mantém. Um detalhe que nas aulas anteriores eu vinha chamando esse termo de numerador e esse de denominador. Cuidado com isso, que nós, por um abuso de linguagem, nós acabamos falando isso. Mas o correto é nós chamarmos numa razão o de cima de antecedente e o de baixo de consequente, como nós fizemos na parte de lógica, quando nós tínhamos uma implicação, nós tínhamos o antecedente implicando o consequente. Então antecedente e consequente. Por que para razão nós falamos nos termos antecedente e consequente e não numerador e denominador? Porque, como eu disse para vocês, numa razão os termos podem ser eventualmente não inteiros, né? E se nós falamos que é uma fração, nós estamos implicitamente dizendo que os termos são
inteiros, e isso não necessariamente ocorre, por isso nós utilizamos os termos antecedente e consequente. Bom, após este prelúdio, né, que nos motiva aí a trabalhar com essa proporção P3, nós vamos ter uma ideia aqui, que são as proporções múltiplas. Bom, até o momento, nossa hipótese aqui são proporções simples, né, digamos, que em proporções que envolvem a igualdade entre duas razões. Agora vamos imaginar uma proporção múltipla. Uma proporção múltipla seria, por exemplo, uma proporção desse tipo. A sobre B igual a C sobre D, igual a E sobre F, igual a G sobre H, igual assim sucessivamente. Não é? Então todas essas proporções, nós vínhamos trabalhando com proporções de duas razões apenas, né? Uma igualdade de duas razões, mas nós podemos ter uma proporção de mais razões aí. Quando nós pensamos em frações equivalentes, é muito simples observar, né? Por exemplo, a fração meio. Nós temos que meio é equivalente a 2/4, né? Ou 3/6, 4/8, 5/10, né? Então isso define uma série, é usado o termo série de razões, né? Define uma série de razões ou as chamadas proporções múltiplas aí. Bom, o que eu vou argumentar com vocês é que essa propriedade P3, que nós somamos os antecedentes e somamos os consequentes e a proporção se mantém ou subtraímos, ela também vale quando nós temos uma proporção aí com mais do que duas razões. Bom, para demonstrar isto, vamos chamar o seguinte, vamos chamar essa proporção de K, ok? Então vamos imaginar que este valor é igual a esse, e vamos chamar este valor de K, né? Bom, uma vez que A sobre B é igual a K, este B pode passar multiplicando, então nós temos que A é igual a B vezes K, né? Então observem que eu estou analisando esta igualdade desta razão com este valor que é constante, né? Então este K, ele é constante, né? Uma constante real qualquer, diferente de zero, obviamente. Então, se A sobre B é igual a K, então A é igual a BK, B vezes K. Da mesma forma, C sobre D é igual a K, implica que C é igual a DK. Da mesma forma, E sobre F igual a K, implica que E é igual a FK. Então veja que o F passa multiplicando. Da mesma forma, G sobre H igual a K, implica que G é igual a HK. E este raciocínio, ele prossegue indefinidamente até o número de proporções que nós tenhamos, se forem 3 ou 4 ou 5, né? Ou mais proporções. Bom, a partir daqui nós utilizamos um fato que é muito interessante aqui. Se nós temos uma série de igualdades aqui, é claro que como os termos são iguais, se eu somar todos os termos de um lado e somar todos os termos do outro, é claro que vai continuar sendo igual. Então qual que vai ser a ideia aqui? Se nós somarmos A mais C mais E mais G mais, né, indefinidamente, então A mais C mais E mais G, claro que a soma dos termos desse lado, como cada termo é igual ao termo que está à direita, então a soma dos termos desse lado vai ser igual à soma dos termos do outro lado, né? Então isso vai dar o quê? BK mais DK mais FK reticências, né? Vou fazer até o F ali. Bom, aí, neste momento, qual que vai ser a ideia? Bom, vou repetir essa primeira soma, A mais C mais E, até o primeiro termo apenas. E desse lado eu vou colocar o termo K em evidência, que nós aprendemos na aula de fatoração, o termo comum, ou pôr em evidência. Então eu vou pôr em evidência o termo K, ou melhor dizendo, o chamado agrupamento, né? Então eu vou pôr em evidência o termo K, vai ficar B mais D mais F mais reticências, tudo isso vezes K. Agora, este termo aqui, esta soma, vai poder passar dividindo. Então nós temos que A mais C
mais E, reticências, dividido por B mais D mais F, reticências, isso é igual a K. Ora, isso significa que esta constante aqui, ela também vai ser igual ao quê? Em cima apareceu o quê? A soma dos antecedentes. E embaixo apareceu a soma dos consequentes. Ou seja, nós acabamos de demonstrar aqui que essa propriedade P3, pelo menos esta parte da soma, ela vale quando nós temos mais termos. Né? Bom, isso está demonstrado. Né? Então nós podemos fazer isso para mais termos. Agora, o que vai acontecer com esta parte da diferença aqui? Nós vamos poder ampliar ainda mais nosso resultado aqui. Observem que nesta passagem, né, quando nós somamos todos os termos aqui, nada nos impedia de uma hora somar, por exemplo, e outra hora subtrair. Né? Por exemplo, nós poderíamos o A somar, o C subtrair, então ficaria menos C. O E somar também, o G subtrair. O próximo aqui subtrair também, o outro somar. Então, em relação a cada termo, mas é claro que se nós subtraímos de um lado, nós temos que subtrair o outro também. Né? Então, qual que é a ideia? Cada um desses termos, ele pode ser somado ou subtraído. 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 E aqui também, somado ou subtraído. Somado ou subtraído. Agora, então, nós temos esse resultado P3. Por exemplo, se nós somarmos aqui, subtrairmos aqui e a partir daqui, enfim, não sei o que nós vamos fazer a partir daqui. Para que esta igualdade aqui seja válida, o que nós fizermos aqui em cima desta coluna, nós temos que fazer a mesma coisa, não é? Então, se nós somamos aqui embaixo, nós temos que somar também. Aqui nós estamos subtraindo aqui. Subtraindo. Né? Então, apenas por questão de formalidade, porque é claro que não pode ser somar e subtrair aleatoriamente. O que nós fizermos em cima e embaixo tem que ser a mesma coisa em relação ao antecedente e o respectivo consequente. Então, se nós estamos somando esse antecedente, por exemplo, então nós temos que somar esse consequente no consequente da razão final. E se nós estamos subtraindo, nós temos que subtrair também o consequente, né? Subtraindo o antecedente. Bom, então, pessoal, vocês veem aqui que a propriedade P3, ela pode ter aí uma interpretação mais ampla, né? Então, com isto, nós temos uma propriedade muito ampla e nós já vimos que essa propriedade ela resume também as anteriores, né? Muitas pessoas que estudam essa matéria, elas acabam apenas memorizando essa propriedade P3, né? Porque essa propriedade P3, de uma certa forma, você consegue resolver os outros exercícios que envolvem as propriedades P1 e P2. Claro que se você souber também a P1 e a P2, vai facilitar em algumas situações, né? Você já vai fazer diretamente o exercício ali, né? Mas se você souber só a P3, você já vai conseguir se virar nos exercícios. Bom, turma, para ilustrar esses resultados aqui, nada melhor que a gente fazer alguns exercícios, né? O primeiro exercício vocês vão ler aí embaixo. Calcule A, B e C, sabendo que a soma, né, A mais B mais C é 180 e A sobre 5 igual a B sobre 3 igual a C sobre 1. Né? Então nós temos o seguinte, A sobre 5 igual a B sobre 3 igual a C sobre 1. Né? E nós temos que A mais B mais C é 180. Bom, pela propriedade P3, que nós acabamos de generalizar, como nós temos a soma, essa proporção múltipla, né, porque ela envolve mais do que duas razões, nós podemos também dizer que é igual à soma dos antecedentes dividido pela soma dos consequentes. 5 mais 3 mais 1. Ora, mas essa soma A mais B mais C, o enunciado informou que é 180,
e 5 mais 3 mais 1 é 9. Para facilitar aqui, nós podemos observar aqui que 180 dividido por 9 é 20. Não é? Esta divisão aqui resulta 20. Bom, agora ficou fácil, porque como nós temos que este valor é igual a 20, nós podemos fazer igualar esta razão a 20, depois esta razão a 20 e esta razão a 20. E vamos achar A, B e C. Então, A sobre 5 é igual a 20. Daqui vem que A é 5 vezes 20, né? Se o 5 está dividindo, então ele passa multiplicando. Então, A igual a 100, B sobre 3 igual a 20, implica que B igual a 60, os 3 está dividindo e passa multiplicando, e C sobre 1 igual a 20, então C é igual a 20. Observem que a soma, então, está dando 180. Então, nós encontramos as três partes aí que compõem o número 180. Bom, nosso segundo exercício vai ser o seguinte. A importância de R$ 588 foi dividida entre 3 pessoas. Sabendo que a parte da primeira está para a da segunda como 5 para 7 e a parte da segunda está para a da terceira como 7 para 9, determine as 3 partes. Então nós temos o seguinte, que as 3 partes aí compõem 588. E ele falou que a parte da primeira está para a parte da segunda, assim como 5 está para 7. E a parte da segunda está para a parte da terceira, assim como 7 está para 9. Bom, o que nós fazemos aqui é o seguinte, nós manipulando esta proporção, nós podemos alternar aqui os meios. Então nós vamos ter x sobre 5 igual a y sobre 7. E fazendo a mesma coisa com essa proporção, nós temos que y sobre 7 é igual a z sobre 9. Agora, se vocês observarem bem, este y sobre 7, ele repete-se aqui nessas duas proporções. Então, nós podemos resumir tudo isso aqui como x sobre 5 igual a y sobre 7 igual a z sobre 9. Não é? Então, nós temos esta igualdade. Agora, nós temos que a soma é 588, então aplicamos a P3 para proporções múltiplas, né, porque nós temos mais do que 2 razões. Então vai dar o quê? X mais y mais z sobre 5 mais 7 mais 9. E isso aqui resulta aí, x mais y mais z, 588. 5 mais 7 mais 9 vai dar 16, 21. E 588 dividido por 21 vai dar exatamente 28. Como o espaço está um pouco reduzido aqui, vou deixar para vocês calcularem aqui com mais detalhe. Mas basicamente nós temos que x sobre 5 igual a y sobre 7 igual a z sobre 9 igual a 28. Então, primeiro igualamos x sobre 5 a 28 e o 5 vai passar multiplicando. Vamos ficar com x igual a 140. Y, 7 vezes 28, o y vai dar aí 196. Né? E por fim, o z vai dar aí 9 vezes 28, e isso vai resultar aí 252. Ok? Então essas são as 3 respostas. Vou deixar para vocês fazerem com mais calma isso aqui, né? Mas não é difícil, né? Basta igualar as frações aí nas razões, né? ao valor 28 e achar as 3 partes aí. Então essas são as partes que as 3 pessoas receberam da quantia aí. Bom, pessoal, com isso nós fizemos alguns exercícios aqui, espero que vocês tenham entendido. Agora nós já estamos avançando no conteúdo aí, né? Espero que vocês tenham entendido, que se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai ter o prazer em responder, tá? Divulgue o canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e curta o vídeo também, que isso ajuda muito a gente, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!